Olá a todos que estão acompanhando a gente aqui pelo Instagram. Tá começando mais um Papo no Insta, ao vivo. Eu sou Celina Silva e vou estar com você até às 4 da tarde. Hoje a gente tem um assunto super importante para debater, racismo, e a gente vai receber a Paloma Santos. Ela é ativista dos movimentos LGTB, negro e das mulheres. Como é que você tá? Você tá bem? Então fica até o finalzinho que o tema é super importante. A gente vai falar bastante sobre ele hoje. Tenho alguns recadinhos para a gente passar antes de começar a entrevista. A gente queria, em nome do Concon, dar os parabéns para o pessoal que ganhou o Festival Cultural Fica em Casa. Pessoal que se dedicou, fez campanha, pediu para todo mundo votar. Então, parabéns a todos vocês que mobilizaram, que participaram junto com a gente. Foi muito legal. O Regis Pires, a Maiara Andrade, a Tílio Almeida, a Cremilda Couto, a Cristiane Maria, o Renato Oliveira, Marluce Nascimento, Thiago Bournier, Gabriel Riban, Felipe Lima, vocês arrasaram, parabéns para todos vocês. Até a próxima empreitada. Com certeza, você que não participou dessa vez do Festival Cultural vai poder participar de outras atividades também, vai ser muito legal. Já estou vendo que tem gente aí chegando ao vivo com a gente. Bom, mais um recadinho só antes da gente começar. Se ainda não mandou o seu áudio pro Eu Vivi, você tem que mandar, tá? Grava um áudio com uma história bem legal sobre a sua vida. Você pode criar em cima, pode mandar uma história do seu passado, pode ser uma história do seu bairro. Oi, Thaís, tudo bem? E manda pra gente, tá? 996072561 ou para projetoconcom2@gmail.com. Manda uma foto sua, seu nome completinho, o áudio da sua história, e a sua história vai ficar famosa para todo mundo se inspirar também, tá? E sem mais delongas, vamos ver onde está a Paloma para a gente combinar e convidar a Paloma para participar com a gente. Vamos lá. Deixa eu ver se a Paloma está aqui conosco. Paloma já está na área. Deixa eu convidar a Paloma. Vamos começar a nossa entrevista de hoje. Cadê a Paloma? Vamos ver. Paloma está aí? Eu tô. Oi, Paloma! Eita, Tudo nós, tudo bem? bom? Boa tarde. Boa Tá escuro tarde. aí? Desculpa, não entendi. Tá escuro? Dá pra ver? Legal? Tá ótimo, tá ótimo. Eu que devo estar um pouquinho mais escuro, acho que eu cheguei um pouquinho para frente. Tudo bem? Tudo bem. Estamos Olha, indo, né? Seguindo. vamos indo, tem que seguir em frente, né? Para trás não dá para ficar. Seguindo. Só ressaltando que a Paloma era uma pessoa que a gente já queria trazer há muito tempo pro programa. Primeiro, para trazer cor, né? Né, Paloma? Para esse programa, né? Isso muito É. colorido. E para a gente falar de uma coisa super importante que é o racismo. Hoje vai ser o debate do dia, então é o momento, né, Paloma, da gente poder articular, repensar coisas que a gente vem fazendo ao longo do tempo e ver de que forma a gente pode mudar esse cenário, não é verdade? Exatamente. Vamos lá, então. Queria primeiro te agradecer pela presença. Como eu falei, você era muito esperada para participar aqui com a gente. E eu começaria perguntando para você como é que você avalia as conquistas do movimento negro e, mais especificamente, do movimento de mulheres negras nos últimos anos aqui no Brasil? Pô, que legal. Olha, eu avalio positivamente, né, o movimento negro desde a época de 500 anos atrás existe, mas não não solidificado, né, enquanto instituições, mas enquanto resistência. E as mulheres, elas são assim o ponto crucial, né, de extrema importância nesses movimentos, porque na verdade quem lidera todos os movimentos, não só o movimento negro, mas quem sempre está na linha de frente são as mulheres. E as mulheres negras, elas são assim a essência, né, dos movimentos negros, dos movimentos populares, principalmente dos movimentos populares. Tem algumas pautas de alguns movimentos que tentam nos excluir a todo custo, né, a todo momento, e nós temos que nos fazer presente em todos eles. Lógico que aqueles que não discutem as nossas pautas, nós não fazemos nem um pouco de questão de estar. Mas as mulheres, elas são assim a essência, principalmente no movimento negro, é a liderança, assim como eram as mulheres na época da escravidão, né? Muitas delas lideraram muitos quilombos.
Sim. muitas rainhas, né? Você acha que isso então tá muito associado a uma questão da nossa cultura também, ou seriam outros fatores? O que? A liderança? É, assim, a forma como a gente trabalha essa questão da liderança, você acha que é uma coisa da gente, por Sim, com exemplo? certeza. É porque nós, assim, nós negros vivemos porque nós resistimos, né? Para nós no poder estar em qualquer lugar é tudo na base da resistência. Ninguém nem nunca dá nada. As oportunidades elas são muito fatiadas, né? São extremamente fragmentadas as oportunidades para o nosso povo. E nós, assim, precisamos nos ajudar, e o que eu sempre falo é que o brasileiro ele precisa conhecer a sua história, né? Porque as oportunidades, essa desigualdade toda que existe no Brasil, ela só vai haver de fato quando o brasileiro preto e brancos, que são poucos, mas a população negra e parda ela é maior, né, aqui no Brasil. O Brasil é o segundo país preto depois da África. Então, nós precisamos conhecer a nossa história. Se nós não conhecermos a nossa história, nós vamos viver em desigualdade o resto de nossas vidas e das pessoas que vão nos suceder. Com Né? certeza. Você acha de quais são as formas que esse racismo à brasileira, né? A gente tá dando esse recorte para cá para a gente poder entender melhor, porque cada lugar tem uma manifestação diferente, né? Como é que você acha que o racismo à brasileira ele se mostra mais efetivo e difícil de ser combatido? O que é na informação, às vezes é na base mesmo da educação? Então, onde você vê que ele enfrenta mais dificuldades, por exemplo? Boa. Porque assim, nós vivemos num sistema que ele faz de tudo para tentar apagar, né, uma história que aconteceu. Então isso é enraizado já na sociedade brasileira, a não discussão da questão racial, né, a não inclusão de políticas públicas para a população negra, indígena, cigana. E isso infelizmente, existe um poder hierárquico muito grande na sociedade brasileira que faz elas sejam esquecidas, Então, elas fiquem para trás, né? E dependendo dos tipos de governos que governam o Brasil, as cidades, essas pautas elas nunca e nem jamais serão atendidas. A população negra ela precisa ocupar os espaços para que as nossas pautas elas sejam ouvidas, principalmente na educação. Na educação nós temos uma lei, né, que obriga o ensino de africanidades na escola, desde o ensino fundamental até o ensino médio. Então, e isso não é respeitado. Se você perguntar para o seu filho, para o seu sobrinho, se ele estuda a Lei 10.639, muitos professores, infelizmente, não sabem, que não, nem conhecem essa lei. Porque é um sistema que ele faz de propósito justamente para não aplicar essa lei no ensino brasileiro, nas escolas, porque existe muito preconceito, né? Não só de alguns profissionais da educação, como de alguns pais. E isso eu chamo esse preconceito de uma certa ignorância, né? Porque vão trabalhar macumba com meu filho, vão trabalhar religiosidade, e não é nada disso. Nós precisamos trabalhar nossa ancestralidade, precisamos trabalhar o que de fato ocorreu nesse Brasil, que não é aquilo que nós aprendemos na escola, infelizmente. Por isso que esse racismo à la brasileira ele existe até hoje, né? Onde o negro ele ainda é visto como subserviente, onde o negro ele é visto somente para servir e para mais nada, onde o negro ele somente está na área da limpeza, na cozinha, ou sempre atrás de um balcão. Então, nós precisamos, de fato, conhecer a nossa história, porque o racismo no Brasil ele é sutil, ele se atualiza todos os dias de uma forma para que a pessoa ela não consiga entender, e nós temos um problema muito grande aqui no Brasil, que é a questão do analfabetismo. Né? 9,1% da população negra são analfabetos. Por que essas pessoas são analfabetas? Porque a maioria dessas pessoas, dessa população, ainda moram em periferias que não têm acesso à educação.
a uma boa educação. Muitas dessas pessoas não têm acesso à escola, né? Então tudo isso vai fragmentando, vai quebrando para que de fato você não tenha acesso. E aí muitas pessoas questionam, mas só que a maioria, por exemplo, das mulheres negras, elas estão no mercado de trabalho, que nem saiu uma pesquisa esses dias. Mas se nós formos procurar aonde estão essas mulheres negras no mercado de trabalho, aí nós vamos ver que essas mulheres negras continuam no trabalho doméstico, né? Continuam no trabalho informal e continuam aqui na base da pirâmide. A mulher, nós temos uma pirâmide que ela vem, né? Homem branco, mulher branca, homem negro, mulher negra. Então a mulher negra ela tá sempre ali na base, é a que recebe menos de todas essas categorias, ela recebe bem menos que o homem negro, né? Então assim, isso complica demais. E essa questão do racismo, as pessoas estão comparando, mas o povo lá dos Estados Unidos se mexeram, o movimento negro de lá é mais forte, porque não sei o quê. Os negros dos Estados Unidos, eles conhecem a história deles. Eles sabem o porquê que eles estão lutando. Eles sabem com quem eles estão lutando e por que eles estão reivindicando aquilo, né? A população brasileira, por mais que elas saibam por que elas estão reivindicando, porque existe a exclusão, porque as pautas não estão sendo atendidas, mas infelizmente a maioria não sabe, não conhece a sua história, que é muita, que é ampla, né? Eu demorei um pouco para mim conhecer a história do preto do Brasil, né? Para conhecer um pouco, para me identificar, me descobrir enquanto mulher negra. Então eu acredito que muitas pessoas pretas têm essa dificuldade também. E ser negro no Brasil é um ato de resistência, né? Ser preto no Brasil é um ato de resistência, ser mulher preta no Brasil é um ato de resistência, ser mulher preta e lésbica no Brasil é um ato de resistência, assim, muito forte. Então nós só vivemos porque nós resistimos mesmo. E infelizmente agora, né, após 130 anos de abolição da escravatura aqui no Brasil, é que estão começando a enxergar os movimentos negros. É que agora estão dando essa importância para os movimentos negros. Mas eu temo muito que isso fique num modismo, né? Eu tenho uma certa preocupação com isso, que isso caia num modismo, porque o que nós estamos enxergando, principalmente na era digital, na mídia digital, é que muitos artistas brancos estão cedendo os seus espaços por 30 dias para que pessoas negras consigam falar. E isso me preocupa, eu não sei se eu aceitaria. Porque eu acho que esse artista branco deveria pegar todo o público dele e chamar para seguir as pautas desta pessoa negra, né? E não fazer o contrário, né? E usar a nossa imagem como chaveirinho mesmo, né? Chaveirinho das pessoas brancas. E aí eu acho que isso não é legal, porque nós precisamos falar para os nossos, primeiro. Nós precisamos nos educar, nos entender, para nós podermos nos defender, né? Mais ou Com menos isso. certeza. Nesse sentido que você falou, Paloma, quanto que você acha que já se avançou no diálogo entre o movimento feminista e o movimento negro? E quais são as dificuldades, os obstáculos principais? Seriam esses que você falou? Tem mais algum que você gostaria de acrescentar? Tem. O feminismo, existem vários, né? Vários tipos de feminismo. Que nem, por exemplo, o feminismo que todo mundo conhece é o feminismo branco, da ideologia daquelas mulheres que queimaram os sutiãs lá na França. E nós, mulheres negras, enxergamos o feminismo de outra forma. É lógico que as pautas elas são legais, mas muitas vezes a pauta do feminismo branco ela não atinge a pauta das mulheres negras, né? Todas nós queremos igualdades de oportunidades, isso não tem nem questionamento. Mas assim, as pautas elas são muito mais além. E nós costumamos falar que o feminismo ele existe desde quando nós, mulheres pretas, fomos arrancadas à força aqui para o Brasil, né? Desde quando nós estávamos nas senzalas e resistindo a todos os maus tratos dos senhores e das senhoras, o feminismo ele já existia ali quando as mulheres pretas, as mulheres escravizadas, elas já começavam a liderar
quilombos por direitos, direito de terra, que é uma coisa muito importante que muitas pessoas não falam, né? Que na época da escravização, o direito de terra, a luta pelo direito de terra, ele era muito grande, principalmente pelas mulheres, né? As mulheres eram as grandes lideranças através das nossas tranças nagôs, que o povo, muita gente usa como modismo. Então tudo isso tem uma cultura. Aquelas tranças nagôs eram caminhos que eram criados, desenhados, né, através de tranças, e grãos que eram escondidos dentro das tranças, porque quando chegassem no quilombo eles precisavam sobreviver. E como sobreviver? Plantando. E esse grão, essa semente, ia dentro das tranças, né? Então, assim, ainda precisa haver um diálogo bem consistente com todos os tipos de feminismo. Acho que nós, mulheres, estamos conseguindo chegar neste consenso. Esta luta ela é super válida. Todos os tipos de feminismo nós estamos entrando em conjunção de acordo, porque nós precisamos falar a mesma linguagem, né? Todas nós somos mulheres, mas cada mulher ela tem a sua especificidade, assim como a mulher indígena, como a mulher cigana, a mulher preta. Então todas essas pautas elas precisam ser discutidas. Se eu vou discutir emprego, na questão do feminismo, na questão do salário, nós precisamos discutir também a religiosidade dessa pessoa, respeitar a religiosidade desta pessoa, porque muitas mulheres, né, e homens negros e indígenas têm as suas religiosidades e que precisam ser respeitadas também no local de trabalho. Então ela é uma pauta bem ampla, mas que precisa ser uma fala concisa desses movimentos. Sim, sim, com certeza. Queria fazer uma pergunta para você. Você falou bastante dos aspectos, né, que formam toda essa questão, né, de uma forma geral. Eu queria saber, assim, para você, como é que é ser uma mulher negra no Brasil hoje, em comparação ao início de quando você começou lá atrás militando em movimentos feministas, movimentos negros, assim. Quais são as diferenças? Como é que você viu esse tempo passar? Você acha que tem muito a ser feito ainda? Se tem muita coisa que melhorou? Tem mais abertura hoje? Olha, é que nem eu falei, eu demorei um pouco para me movimentar, né, para reagir, na verdade. Então eu precisei de um chacoalho e foi através de um curso pré-vestibular popular, o Educafro, que eu descobri as minhas raízes negras, me descobri enquanto mulher negra, consegui me mostrar para a sociedade enquanto mulher preta e lésbica. Então, é todo um processo, né? Quando eu falo que nós precisamos entender a nossa história, é justamente nisso. Foi ali que eu comecei a entender a história do Brasil, a história do preto no Brasil. E ser mulher preta no Brasil é muito difícil. É extremamente difícil porque eu lembro das minhas avós, das minhas tias, né, da minha mãe. E se você não tiver de fato conhecimento, se você não tiver de fato quem te ajude, e se você não conseguir entender um pouco a sua história, nós vamos reproduzir tudo aquilo que foram os nossos ancestrais lá atrás, né? Que entra na questão do serviço formal. Por exemplo, eu sou a única mulher da minha família por parte de mãe que teve acesso à universidade até agora. E aí a gente vem acendendo os nossos que ei, você também pode fazer isso, você tem que ocupar esse lugar, né? E aí eu comecei a participar dos movimentos feministas, do movimento negro, e a gente vai se descobrindo e vai discutindo assim várias pautas que são de extrema importância para toda uma comunidade, né? Porque o conhecimento ele não pode ficar só com você. Se você tem um conhecimento, esse conhecimento ele tem que ser expandido. Ele tem que... E quando uma mulher ela consegue se acender, ela tem que puxar a outra, ela tem que subir a outra, para que essa mulher também seja uma... ela consiga se enxergar, ela consiga se ver e consiga falar para os delas. Principalmente para as crianças, né? Para as nossas crianças, a maioria das mulheres pretas são mães solos, e essas crianças elas precisam de uma base. Não só aquela base de, poxa, eu cresci vendo minha mãe trabalhando e eu tenho que fazer a mesma coisa também para valorizar o trabalho da minha mãe. É muito mais além,
né? Eu preciso conhecer a história que vem por trás da minha mãe, da minha avó, da minha bisavó. Nós estamos com algum problema? Deixa eu ver. Paloma, nos ouve? Só cortada tua fala. Só cortada, estamos com só um probleminha, vamos ver. Opa! Quer retomar o raciocínio? Oi, eu não tô te ouvindo direito. Você não está me ouvindo? Melhorou? Melhorou? Vamos só ver aqui. Deixa eu tentar chamar a. Peraí. Vamos tentar chamar a Paloma novamente aqui. Deu um probleminha, a gente não está conseguindo falar com ela. Deixa eu ver. Vamos lá, Paloma. Chamando a Paloma novamente. Vamos lá. Vamos lá. A gente está conversando hoje com a Paloma Santos, falando sobre racismo aqui no Papo no Insta. Vamos chamar a Paloma novamente? Melhorou? Melhorou. Bora lá. Você tava falando sobre a questão de como é que é ser uma mulher negra hoje no Brasil e fazendo uma comparação com coisas que você viu na sua vida. Você tinha comentado que você é a única pessoa, por exemplo, negra da família que teve acesso ao ensino superior, né? E são coisas assim que vão servindo de referência para outras pessoas, né? Você falou também a questão da gente ver as referências na nossa família, dos filhos verem o que a gente está fazendo e etc. Vou pensando nessa questão, queria saber se você gostaria de complementar mais alguma coisa. Sim, sim. Sim, por favor. E é muito importante a gente trabalhar toda essa questão, né, da nossa ancestralidade, porque às vezes o que eu percebo é que os nossos jovens, e nós mesmos, né, às vezes temos vergonha de perguntar como que foi o passado desses familiares, da onde você veio. Não existe aquela curiosidade de perguntar como que era o meu avô, quem era minha bisavó, da onde que ela veio, né? Quem são os meus... Fazer aquela linhagem mesmo. Por exemplo, meu nome é Paloma dos Santos, né? Pô, só Paloma dos Santos, da onde que eu vim? Quem foi que me deu esse nome? Por que que a minha família tem esse sobrenome, né? Então, assim, e dos santos, na época da escravatura, era das famílias dos senhores, né? Então, de fato, eu não sei qual que é a minha linhagem da minha ancestralidade africana, porque isso foi arrancado de muitos brasileiros, né? Foram arrancados, assim, de muitas etnias. Eu não sei de que etnia africana eu sou, infelizmente. Mas a gente luta para que os nossos, né, nossos jovens, nossas mulheres, nossas crianças, elas consigam saber. Até dentro do que você falou, Paloma, tem uma questão que fiquei refletindo sobre durante a sua fala. Queria saber se, na sua opinião, o racismo é um obstáculo à garantia ao direito à educação, porque a gente está falando de conhecer a própria história, e isso passa muito, muito, né, pelo ambiente escolar, pelo que seus pais, seus antepassados estão contando para você. Como o racismo é um obstáculo nesse sentido de direito à educação, por exemplo? Todos. Na escola, principalmente, você sendo uma criança negra e pobre, o racismo ele é cruel, né? Você pode morar lá na periferia, na mais pobre que for. O racismo ele mata a sua saúde mental, né? Existe a dor psíquica que o racismo causa em nós negros, ele é muito forte. Então, desde todas as crianças negras, infelizmente, já sofreram algum tipo de racismo na escola. Eu lembro de várias situações na minha época infantil na escola, de colega não querer sentar do meu lado, de porque seu cabelo é de bombril, porque seu joelho é cinza, porque você é preta, porque... Enfim, e naquele momento eu nunca soube me defender. Por quê? Porque eu não sabia como me defender. Ninguém nunca me falou de racismo, ninguém nunca me disse como que eu tinha que me defender. Né? As únicas palavras, não faz isso não brinca assim com o coleguinha, não fa... né? E hoje, por exemplo, a minha filha hoje, se alguém fizer isso com ela, ela vai saber se defender. E mesmo assim isso machuca. Mesmo as pessoas, mesmo você sabendo se defender, isso machuca, isso às vezes te deixa pensar, falar, nossa, como que a pessoa pensa
uma situação dessa, né? E ele atrasa, assim, a educação, porque não existe verba nenhuma, não existe nenhuma política pública, a não ser a Lei 10.639, para trabalhar outras questões educacionais. Eles não, como é que eu posso falar? Não dão nenhum tipo de ensino para os professores trabalhar essa questão. Né? Não tem um projeto para que esses professores possam se aperfeiçoar na história e passar para o outro. Então, se eu não sei, eu não vou te passar. Não tem como trabalhar isso. Mas também, às vezes, falta das secretarias de educação, de ensino de todos os municípios, falta interesse. E é por isso que eu falo que se não tiver nenhum de nós ocupando esses espaços, essas políticas nunca serão feitas. Jamais as nossas pautas serão atendidas. Né? Enquanto nós tivermos advogados, juízes brancos, a cadeia vai continuar cheia de pretos e pobres. Enquanto nós tivermos vários advogados e juízes brancos, as nossas causas sempre serão perdidas ou sempre com valor a menos. Né? Que nem a mãe do menino Miguel, ela fez uma fala assim excelente que é verdade para nós, né? Se o filho da patroa tivesse caído, ela estaria presa ou morta dentro da cadeia, porque ela ia ser espancada e o rosto dela ia estar escancarado nos 4 cantos do mundo como assassina. E aí a gente vê quando acontecem essas coisas que é ao contrário. Quando a Cláudia, aquela mulher que o camburão da polícia no Rio de Janeiro pegou e arrastou ela pelo asfalto, não deu em nada. Né? E aí as pessoas ficam questionando, mas o movimento brasileiro não faz nada. E lá nos Estados Unidos eles estão de parabéns. E eu quero tocar nesse ponto porque o movimento negro dos Estados Unidos ele é extremamente diferente. A população preta dos Estados Unidos é só 40%, no Brasil nós temos 56% da população preta e parda e pobre. Né? Então, assim, nós somos a maioria dentro de tudo isso, e esses 48% são os dominantes que estão com as armas e que estão com o sistema na mão. Por mais que nós somos maioria aqui em população, nós somos a minoria que temos o poder nas mãos. Este poder de sistema, este poder de arma, este poder de prisão, este poder de exclusão, né? Então, quem está com esse poder majoritário aqui é o que mata. Hoje, qualquer manifestação que nós fazemos ao longo dos séculos, nós somos recebidos a bala, bomba, spray de pimenta, ou depois nós seremos perseguidos e assassinados. É por isso que o movimento negro ainda, né, não reage de tal forma, porque a polícia no Brasil, militar, é a polícia que mais mata no mundo. Muito. Ano passado, nos Estados Unidos, a polícia matou 1.000 pessoas, que é muita gente, 1.000 pessoas pretas. São muitas. Aqui no Brasil foram 33.000 pessoas pretas assassinadas pelas mãos dos policiais. Então, é um número muito grande. Né? E dentro desses 33 mil pessoas, nós temos mulheres e muitas crianças pretas assassinadas na mão da polícia. Então, assim, é uma situação muito grave que eles tentam nos acuar, nos colocar na parede, né? E hoje nós dependemos de uma caneta genocida. Que se nós formos para a rua hoje, nós estamos indo, colocando nossas vidas em riscos. Muitos ficam sem dedos, outros ficam cegos, outros ficam marcados e outros ficam mortos. Mas nós precisamos reagir. Mais reação da população brasileira. Né? E isso não é uma luta só de preto. Isso é uma luta de pretos e brancos, e indígenas. Nem você vê nas causas indígenas, às vezes os indígenas estão só lá lutando. E é uma causa nossa também. Os ciganos quase ninguém fala, e é uma causa nossa também. Então, o Brasil ele precisa ser antirracista. Ele não precisa ser só a favor. Eu concordo com vocês, que legal a luta de vocês. Mas eu preciso estar junto com vocês também. Que nem a questão do feminismo. Tem a questão do feminismo branco, mas eu preciso estar com aquelas mulheres porque eu sou mulher também. Eu posso ter um filho negro, um tio, uma tia, um parente. É preciso ter empatia. Se não tiver empatia, dificilmente vai entrar na luta.
Nesse aspecto que você está falando, o que que poderia, por exemplo, o que que a gente poderia utilizar como referência para instrumentalizar da melhor forma os espaços e os recursos que de repente a gente tem, as poucas aberturas que o movimento negro tem, por exemplo, para poder mudar esses números, mudar a história dessas pessoas. De repente, você acha que precisa ter investimento, precisa investir em recurso humano? Porque assim, parece que o movimento negro, o movimento feminista, todos os movimentos que sejam, como você citou, tem lugares para onde correr, só que na prática não é bem assim que funciona. O que está faltando, então, na sua opinião, para que as políticas públicas e os meios, né, que se utilizam possam efetivamente ajudar as pessoas, por exemplo? Olha, falta gestão. Falta gestão, falta as pessoas saberem votar, né? Enquanto pessoas pretas e mulheres continuarem votando em homens brancos e pretos votando em brancos e mulheres brancas, não vai ter investimento, não vai ter gestão, não vai ter políticas públicas. Hoje, na Assembleias Legislativas, no Congresso Nacional, se eu não me engano, nós somos apenas 13% de todos os números de deputados. Então, você vai jogar uma pauta lá para a população negra, ela vai ficar lá atrás quando ela for ouvida ou quando esse projeto talvez for aprovado ou somente for lido. Né? Então, assim, não adianta ter só os movimentos, não adianta ter só o movimento feminista, o movimento negro, o movimento LGBT e não ter nenhum de nós lá. Se não tiver LGBT, se não tiver preto, se não tiver indígena, nesses espaços de poder, dificilmente as nossas pautas elas serão ouvidas e eles não vão fazer políticas públicas para nós. E isso reflete também nas nossas cidades, né, nos nossos bairros, nas câmeras de vereadores dos nossos bairros, de prefeitos. A gente pode fazer uma análise aqui da nossa região. Quantos prefeitos pretos nós temos aqui nas 9 cidades da Baixada Santista? Nenhum. E a gente for ver quantos secretários, não vou nem falar de vereadores, mas quantos secretários de governo nós temos pretos aqui na nossa região? Dá para contar nos dedos. E qual é o tipo de política pública que eles vão ter para a população preta e periférica? Nenhuma, a não ser aquela que traga verba, porque a miséria, ela dá muito dinheiro. Né? Sim, a miséria, ela tá, quanto mais pessoas miseráveis tiver, melhor, porque aí eles conseguem mais verbas. Só que essas verbas, elas não são destinadas para onde tem que ser. Existe um desequilíbrio social muito grande. Né? E esse desequilíbrio, ele não está se ajeitando e nem vai se ajeitar. Nós estamos, para você ter uma ideia, Celina, com mais de 8 milhões de pessoas pretas desempregadas, num número de 12 milhões. É um número muito alto, né? É um número muito alto. 4 milhões de pessoas não negras estão desempregadas e o dobro, né, de pessoas pretas estão desempregadas no Brasil. Isso reflete em que lugar nós estamos. E com esta pandemia, esse número ele se alastrou. Quando sair de fato os dados, né, do Censo, do IBGE, que é de extrema importância, talvez as pessoas se assustem ou não, porque as pessoas normalizam muito tudo aqui no Brasil. E aí eu fico muito triste, porque, infelizmente, eu acho que todos esses protestos e essa sensibilidade que as pessoas estão tendo de tudo que vem acontecendo lá nos Estados Unidos, fiquem só no agora, né? Que isso logo se apague e passe. Isso não pode passar. Essas lutas, essas bandeiras, elas não podem acabar. Né? São bandeiras de extrema importância para nós. A população brasileira precisa acordar. Mas eles nos sufocam de uma forma... Como que eles nos sufocam? Com o desemprego, eles nos sufocam com a exclusão no ensino, eles nos sufocam com o racismo. Aquele joelho no pescoço do George, nós estamos com aquele joelho todos os dias no nosso pescoço. Quando a gente sai na rua, que as pessoas te olham de uma forma diferente. Quando as pessoas perguntam para nós, mulher negra, se nós sabemos sambar, nós sabemos fazer várias coisas. Né?
Então, assim, são o joelho no pescoço, ele tá assim, nós todos os dias, e a gente resiste para poder respirar. Então, essa luta, ela precisa se fortalecer. Nós precisamos nos ajudar, olhar para o outro de fato, né? Porque senão, infelizmente, será apenas uma data que vamos lembrar e que não deu continuidade. Isso é muito ruim, né? Até que você citou o George Floyd de novo, porque, enfim, todo mundo fala dele o tempo inteiro, só que ele não é o primeiro e, infelizmente, né, não vai ser o último, né? Uhum. Até que as coisas se encaixem, né, e a realidade seja diferente. Mas apesar disso, a morte dele ganhou uma grande notoriedade, né? Uma comoção mundial, uma coisa assim muito forte. Você está sentindo que esse momento que aconteceu com o George Floyd, ele é um momento diferente? Você sente que as pessoas estão mais propensas a querer provocar a mudança e a buscar soluções? Ou está parecido com outros movimentos que já aconteceram e a coisa pode morrer na praia? Como é que você avaliou essa questão de George Floyd? Eu acho que assim, na minha visão, eu acho que infelizmente algumas pessoas vão se sensibilizar de fato, vão querer mudar, melhorar a situação, vão olhar de fato para o racismo, né, que acontece no Brasil, querer ouvir outras pessoas, mas eu creio que 90% vai cair no esquecimento, sim. E o caso dele só foi divulgado porque foi filmado, Uhum. né? Foi filmado lá e isso estourou no mundo inteiro. Mas quantos assassinatos não são filmados aqui no Brasil? Quantos jovens negros não são filmados sendo mortos a tiros, a facas, jogados na vala, como foi os meninos de São Vicente, que foram jogados na vala pela polícia militar, e a população não se sensibilizou, né? Então, assim, o que falta para as pessoas não se sensibilizarem, mas reagir, agir aos seus, aos nossos, né? E é aquilo que eu falo, nós não podemos cair nessa puxa vida, mas isso acontece aqui no Brasil todo dia. Isso acontece toda hora, isso é normal. Não é normal. Não é normal que as pessoas consigam aceitar essa normalidade, sabe, na cabeça delas. Quando você se conforma com algumas situações, isso é muito sério. Nós não podemos nos conformar. Eu não me conformo que a polícia jogou aquele cara lá na vala, que a polícia entrou na casa do moleque e atirou e matou aquele menino, sabe? Que a patroa apertou o último andar para um moleque de 5 anos subir sozinho. Então não dá para se conformar com essas coisas e achar que é normal que isso acontece no Brasil todo dia. Que mais de 300 mulheres pretas morrem assassinadas de feminicídio todos os dias. Então isso não é normal, né? Então nós precisamos reagir, conhecer a nossa história. Quando a gente conhece a nossa história, a gente se revolta, a gente quer luta, né? E tem uma frase muito legal que é aquela: sem justiça não tem paz. Sem justiça não tem paz. E não tem paz no que sentido? Enquanto o meu povo estiver assim, eu não serei livre. Não dá para ser livre, não é verdade? É isso. É verdade, verdade. Olha, tem uma menina perguntando. Thaís, né? A Thaís, deixa eu É. ver aqui. O que representa para o movimento negro o diretor da Fundação Palmares? Essa questão é muito polêmica, né? Muito contraditória. Olha, esse cara não representa nada para o movimento negro. É uma vergonha, né? É uma vergonha ter um cidadão daquele na fundação. É uma afronta. Eu acho que não é É nem uma uma afronta, vergonha. literalmente. É uma afronta e é isso que o senhor que está na presidência do Brasil tem feito com o movimento negro, com as nossas pautas, que é tentar invalidar toda a nossa luta, né? É tentar invalidar toda a nossa luta. Assim como nas pessoas brancas nós temos corruptos, pessoas que não valem nada, na população negra nós também temos, né? E nós continuamos lutando pela nossa pauta e esse cara, esse Sérgio, ele não nos representa de maneira em nenhuma das nossas pautas. A única diferença é que ele é Não se preto. reconhece, né? Ele não se reconhece. É muito louco isso, porque ele não se reconhece como negro, né?
Ele se Negros reconhece brasileiros. como negro, mas ele não reconhece a história do negro do É, Brasil. Então, assim, é história. uma incoerência muito grande. Assim como o Fernando Holliday, que é um deputado que foi super votado pela própria periferia, que não reconhece o movimento negro. Então, nós temos muitos problemas também a trabalhar. Por isso que eu sou chatona em ficar falando que nós precisamos conhecer a nossa história, porque quando vim essas falas, essas pessoas, para nós termos retórica. Nós precisamos ter retórica. Não dá mais para a gente se calar mediante a tanto descaso, sabe? A tantas asneiras que vem acontecendo e que tem que colocar para a gente goela abaixo. A gente já engoliu muita coisa goela abaixo. E chega uma hora que a gente quer pôr tudo isso para fora de todas as formas. E nós usamos um termo, fogo nos racistas, não é tacar fogo no racista, né? A pessoa já fala, o movimento negro é vandalismo. É fogo no racismo, é com palavras, é com atitude. É mostrar que nós temos conhecimentos da nossa história, que ele é racista e que racismo é crime. E infelizmente a nossa justiça brasileira, ela é muito fraca nessa questão de punir a pessoa que praticou o racismo com o outro. E aí colocam a gente na questão da injúria racial, que a pessoa vai lá, paga uma fiança e vaza. Então, assim, Uhum. não tem seriedade. Por isso que eu falo, nós precisamos ter advogados e juízes negros para nos defender. Senão, não vai ter política pública. Senão as cadeias vão continuar cheias de homens pretos, as casas das madames vão continuar cheias de mulheres pretas recebendo menos que um salário mínimo. As casas das madames vão continuar cheias de mulheres pretas, com nome lá na prefeitura como funcionária pública, só que recebendo menos daquilo e ela nunca foi funcionária pública, Exatamente. como aconteceu com a Mirtz, a mãe do Miguel. É. Exatamente. Eles tentam tanto validar a nossa história, a nossa face, que só foram falar o nome da mãe do garoto depois de 3 dias, porque até então ela era a empregada doméstica, a empregada da Ela não casa. tinha nome, né? Ela não Ela não tinha tinha nome. nome, nós não temos nome, né? Então é para essa sociedade. Então nós precisamos e o movimento negro ele foi enfático neste momento. Nós precisamos validar essa mulher tem nome, ela tem uma história, né? E não deixar o caso desse menino e de tantos outros em vão. Com certeza. Paloma, nos ouve? Sim, Você está ouvindo? tô ouvindo. Paloma, a gente, durante a conversa, está passando por tantos nomes, tantos casos, né? Casos esses que chegam a conhecimento do público, porque todo dia sempre acontece alguma situação, muitas vezes de forma velada, no dia a dia com pessoas que a gente conhece, com a gente, enfim. Eu queria saber de você a respeito de um universo que todo mundo se acha muito livre para fazer o que bem entender, que é a rede social, né? Uhum. Queria saber, na tua opinião, como é que as redes sociais podem ser um canal de conexão entre as pessoas de todas as raças e, ao mesmo tempo, ela pode ser uma fonte de denúncia, esclarecimento, de mapeamento do preconceito também. Pô, que legal. É seguindo as pessoas negras. Eu tenho um monte é fazer essas conexões, né? É olhar esses rostos pretos, ver quais são as pautas que essa pessoa luta, se identifica e fazer contato, fazer amizade mesmo. Eu tenho feito bastante isso, seguindo bastante pessoas pretas, fazendo bastante amizade com pessoas pretas e brancos também, que entendam, né, que queiram entender e lutar junto com as nossas causas. Porque a denúncia, aconteceu é jogar na rede, é denunciar, é ir para a delegacia. Porque se nós não fizermos isso, as nossas pautas elas ficam defasadas. E não ter medo nem vergonha de falar para o branco, mesmo ele sendo seu amigo, que ele está sendo racista. Porque tem pessoas que têm vergonha. Falam, não vou falar porque ele é meu amigo, mas ele está sendo tão... Tem que falar, ô, camarada, você está sendo racista, velho. Olha o que você está fazendo, né? Por que você Justamente. está agindo desta forma? Que tipo de amizade é essa? Não dá para mim ter amizade com racista. Ah, Paloma, mas você é legal porque você é mesmo. Não, velho. Se agir de racismo comigo, vai agir com meu amigo, vai agir. Que maneira que você me olha? Nós precisamos Sim. colocar as pessoas para pensar também, né? Por que elas agem desta forma? Uma vez eu estava na praia com a minha filha é uma menina negra, bem escura,
E uma menininha minha filha tem 14 anos, uma menininha de 5 anos chegou pra ela e falou assim: ai, sua mãe não passa bronzeador em você não? Você tá muito preta, tá muito queimada. Aí ela ficou olhando, aí ela pegou e falou assim: mãe, aquela menina já de racismo comigo. Porque a minha filha ela é escura mesmo, né? Aí Uhum. eu falei assim, eu fiquei pensando, aí eu fui olhar pra mãe da criança, era uma criança branca, a mãe dela, Sim. uma mulher negra, eu falei, meu, isso vem de casa, sabe? Uhum. Que nem aconteceu outro fato, o colega de escola dela queimou o cabelo dela na sala de aula, tacou fogo com isqueiro, porque ele queria ver como que era o cabelo dela pegando fogo. E aí, eles gravaram na sala de aula. E as coleguinhas, as amigas, olharam e ficaram rindo, né? Aí eu falei pra ela, é aí que você tem que ver o seu núcleo de amizade. Por que elas ficaram rindo enquanto seu cabelo estava pegando fogo, inclusive queimou seu pescoço? Por que o menino tacou fogo no seu cabelo? Ele queria ver como que era o seu cabelo crespo pegando fogo, e ele não tacou na menina que ele não tinha que tacar fogo em ninguém, né? Uhum. Por que ele fez isso? Então são coisas que tem que ser discutido na escola o tempo todo, na educação. A educação ela é fundamental para isso. Eu senti muita falta disso lá atrás no meu ensino fundamental. Deste tipo de educação na escola, que não tem. E essa A diretora gente. ela foi maravilhosa, que ela me chamou a mãe do garoto. Começaram a fazer um trabalho diferente na escola, né, dando a Isso é muito bom. visibilidade para as meninas e meninos negros. Então nós precisamos falar com a nossa criançada nas escolas, não ter medo de falar. Infelizmente, muitos professores que tocam nesse assunto são perseguidos ou até mesmo demitidos, né? Mas é necessário. Nas igrejas, nós precisamos falar sobre racismo nas igrejas, porque acontece muito, né? Ah, mas se a irmã é mais escurinha, a irmã não sobe, a irmã não pode, mas presta para cantar no coral. Uhum. Entendeu? Né? Então são várias situações que a gente vai observando. Ah, mas aquela irmã presta para ficar lá na salinha recebendo alimento, mas na porta não. Isso são relatos de várias pessoas, da minha mãe, que é evangélica, de várias pessoas que a gente conhece. E aí eu fico falando, eu encho o saco mesmo da minha família, porque aos poucos eles vão se vendo nas situações. Poxa, mesmo aconteceu isso comigo, né? Uma situação muito difícil, né? Muito complicada. E você tocou num assunto super importante dessa questão da gente pensar como as crianças estão recebendo essa questão do preconceito, como elas estão trabalhando isso, porque é a partir delas que vão ser formadas novas gerações, né? O que a gente pode fazer no dia a dia para minimizar os efeitos do racismo, por exemplo? Ah, é tão difícil. É falar sobre. É que nem a Dani Buru tá falando, e é verdade, eu bato de frente e denuncio mesmo. É isso. É bater de frente. Mas assim, nós batemos de frente porque nós conseguimos nos defender. Né? E a maioria do nosso povo ainda não sabem. E aí às vezes se cala, chora, se tranca e fica vulnerável a toda esta forma de racismo. Meu, se viu alguém praticando racismo com alguém, velho, tem que denunciar. Eu consigo mais ver de longe quando a pessoa ela tá sendo racista comigo. Pelo olhar, você já consegue identificar, sabe? E aí nós precisamos denunciar ou chamar a pessoa, o homem, a mulher, a criança, para trocar uma ideia. Né? E não é partir pra porrada, não. É trocar uma ideia mesmo. Tá sendo racista. Ah, por que eu tô sendo racista? Por causa disso, disso e disso. E nas redes sociais nós temos uma arma na mão, que é o nosso celular e as redes sociais. Essa arma, ela tem uma potência tão grande que nós podemos usar ela de uma forma tão que explode, né? A informação, ela explode, de passar informações para o nosso povo e para todos aqueles que nos seguem. Se a pessoa saiu e aí a gente ouve muito, ah, ela vem ela com esse papo de preto. Ah, ela vem pontuar isso de novo. Vou pontuar a vida inteira. Enquanto não tiver Sim, paz, essa pauta ela vai ser pontuada a vida inteira.
né? Situações muito complicadas, mas assim, tudo com a questão de diálogo resolve, né? Porque é através da conversa que as pessoas vão se esclarecer e vão aprender muito mais, né? Nosso programa, infelizmente, está acabando. Vou ter que agradecer demais, Paloma, pela sua participação. Você não tem noção de como essa conversa é importante, como a gente precisa sempre estar batendo na mesma tecla de que, gente, racismo é crime. Mobiliza as pessoas que você conhece para que elas promovam Denunciar. discussões saudáveis a respeito do tema, né? É super importante que na sua família, na sua escola, nos seus grupos sociais, vocês se mobilizem para evitar, porque assim, não tem lógica nenhuma a gente presenciar situações tão tristes, tão desagradáveis em 2020, né, Paloma? É, Gostaria de deixar isso para você fazer rapidamente suas considerações finais, tá? verdade. Mandar um abraço aí pro Tassiano, pra Dani, pro pessoal que entrou. Todo mundo aí que estava aí na live aí. Obrigada a todos. É verdade, assim, nós precisamos. A minha consideração final é que nós precisamos nos fortalecer e nos fortalecendo de que seguinte modo? De nos unir, de discutir as nossas pautas, de trocar ideia, fazer grupo de WhatsApp que seja, chamar o colega no WhatsApp e trocar uma ideia. Não ter vergonha de perguntar. Eu não tenho vergonha. Se eu tiver com uma dúvida, eu vou perguntar para quem tem um pouco mais de conhecimento que eu, para os meus colegas, de alguns universitários. Caraca, não estou entendendo isso aqui. Olha, fizeram isso comigo. O que isso quis dizer? Será que eu estou entendendo errado? Não, Paloma, é isso mesmo, papapá. Então, nós precisamos difundir, né, as nossas ideias, as nossas pautas, falar para as meninas pretas que tem que usar o cabelo crespo, da cor que ela quiser, as roupas que nós quisermos usar, né, a nossa africanidade, ela é super importante. E as pessoas, por favor, gente, pesquisem as nossas histórias, pesquisem a nossa ancestralidade, que é super importante, a história do Brasil é extremamente importante para a gente não ficar na mão desse sistema que só quer nos matar, nos excluir e nos exterminar. E muito obrigada pelo convite. Imagina, obrigada a você, Paloma. Você não existe, Paloma. A gente queria muito te trazer aqui, porque você representa a voz de tanta gente e é super importante reforçar essa questão. Racismo é crime. Não tem graça nenhuma da gente presenciar uma ação racista e ficar calado. Todo mundo deve denunciar, todo mundo deve combater, através de atitudes simples, conversando, dialogando, esclarecendo. E a partir daí a gente muda esse país, muda esse mundo, porque a situação está feia, né? Quero te agradecer mais uma vez. Nosso programa está acabando. Quem quiser saber mais sobre a Paloma, a gente vai colocar o link da página dela para vocês acompanharem e seguirem. Paloma, beijo. Beijo para todos. Beijão. Um monte de gente bacana que participou com a gente. Semana Vidas que vem negras tem mais papo importam. bonita. Vidas negras importam. Tá? Já tô, tá vendo? E vamos Gostei. lutar contra esse racismo, contra o fascismo. E nós só vivemos porque nós resistimos. E não desistam. É isso aí, com certeza. Não desista. Essa é a palavra de ordem. Desistir jamais. Não vamos desistir. É isso aí. Beijos para todos. Beijo. Semana que vem tem mais papo no Insta com o Rodrigo Montal Morales. Olha só que sucesso. Legal. Até a semana que vem. Beijos para todos. Beijo, Paloma. Beijão. Beijo para todos que acompanharam. Tchau, tchau. Boa tarde. Vocês também.